noite para você. Hoje é sexta-feira, 22 de abril. Vamos ao destaque do TVU Notícias. Detran pretende instalar mais de 70 radares nas rodovias de Natal para fiscalizar motoristas e evitar acidentes. Número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano comparado ao mesmo período de 2021. Conheça um serviço de odontologia gratuito disponibilizado por faculdade particular de Natal para pessoas carentes. E a importância da leitura na cultura de um povo. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. E vem aí as dicas para o seu fim de semana nesse feriadão no nosso agendão. O TVU Notícias está no ar. O Detran vai instalar 76 novos radares nas principais rodovias que cortam a cidade de Natal, com o intuito de promover mais segurança para a população em geral e evitar acidentes. Pontos como a Via Costeira, a Avenida Roberto Freire e a Rota do Sol, que registram muitos acidentes, devem ganhar mais fiscalização. O Departamento Estadual de Trânsito do RN, o Detran, anunciou que 76 novos radares serão instalados nas principais rodovias de Natal, com o intuito de inibir ultrapassagens no limite de velocidade dos veículos, trazendo mais segurança para motoristas e pedestres. Alguns motoristas aprovaram os novos radares, porém, outros nem tanto. Acho péssimo. É só para ganhar dinheiro da gente. Se for regular, se tiver tudo na medida da lei de trânsito, é positivo, né? Porque diminui assim, os acidentes. E por outro lado também atrapalha um pouco, porque você sai de um radar, tá em cima de outro, sai de um radar, tá em cima de outro, entendeu? Tem os dois lados. A licitação para a contratação da empresa de fiscalização eletrônica já foi concluída e a expectativa é de que os equipamentos sejam instalados até o final do primeiro semestre. O engenheiro do Detran, José Adécio Filho, traz mais informações. Para escolher as avenidas, a gente atendeu a resolução 798, que ela nos obriga a fazer um estudo técnico de todos os pontos específicos desse. A gente vai aplicar esses radares na Roberto Freire, Via Costeira, Rota do Sol, João Medeiros e a Avenida Almar O'Grady, que é o prolongamento da Prudente. Então, seriam esses cinco avenidas em 18 pontos diferentes, né, que totalizam 76 faixas de rolamento. Nossa perspectiva é que a gente consiga terminar implantar até o final do primeiro semestre. A gente está trabalhando, tem vários pontos a vencer, tem que pedir autorização, tem que pedir solicitação de ligação de energia, que em média demora 15 dias. Tem que pedir também, quando o equipamento estiver montado em condições de uso, a averiguação do Inmetro. O Inmetro vai em cada equipamento desse, vai averiguar se o equipamento está em condições de uso, está medindo as velocidades corretamente para dar segurança a todo mundo. E é o que preconiza a resolução 798 do CONTRAN. O que motivou a escolha das faixas para os radares foi a maior incidência de acidentes no local. Os equipamentos que serão instalados possuem 3 modelos diferentes, com fiscalizações específicas para cada caso. A gente vai instalar 3 tipos de radares, né? Vamos instalar o REV, né, que é o redutor eletrônico de velocidade, conhecido como lombada eletrônica. É aquele equipamento que ele é implantado na via, e a via tem uma certa velocidade, e esse equipamento força a pessoa a reduzir em pontos específicos onde tem o setor de estatística tem averiguado mais acidentes. A gente tem o controlador eletrônico de velocidade, que é aquele equipamento que ele controla a velocidade da via. Ou seja, a gente está numa via de 70 km, ele está lá implantado a 70 km, na mesma velocidade da via, para forçar o carro a andar com aquela velocidade que lhe forneça segurança. E nós temos o controlador eletrônico misto, que ele é uma mistura entre o SEV e o equipamento que multa sobre a faixa de pedestre, ou seja, vai multar avanço de semáforo, vai multar carro que estaciona em cima da faixa de pedestre, e a gente, além de tudo, vai multar também excesso de velocidade e carros que estão andando em faixas inadequadas. Segundo o Detran, o último contrato assinado com a empresa de fiscalização eletrônica perdeu a validade legal em 2012 e, desde então, as rodovias estaduais do Rio Grande do Norte estavam sem os aparelhos.
Um artigo científico de pesquisadores da UFRN, em parceria com pesquisadores estrangeiros, foi destaque na edição de março deste ano da revista The Lancet e mostra que a partir de 2019 foi verificada a redução dos casos de sífilis adquiridas em gestantes e congênitas. O projeto Sífilis Não, desenvolvido pelo LAIS aqui da UFRN, ajudou na redução desses casos. Com uma origem incerta e uma história de mais de 500 anos, a sífilis infelizmente não é uma doença do passado. Ainda é um sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são mais de 7 milhões de casos por ano. A infectologista conta o que é a doença e como ela engloba várias vertentes, impactando os serviços de saúde. Então, a sífilis ela é uma doença infectocontagiosa, né, transmitida principalmente através de atividade sexual, causada pelo treponema pálido, que é uma bactéria. E existe também algumas outras formas menos frequentes de transmissão, que é o contato casual com as lesões ou através de transfusão sanguínea. Ainda que tenha tratamento e cura, a sífilis pode levar o paciente a graves complicações, inclusive ao óbito. Uma de suas manifestações mais danosas é a sífilis congênita, transmitida para o bebê durante a gestação ou parto. A busca incessante de combater uma doença que tem um tratamento simples e de fácil prevenção tem sido um desafio constante de saúde pública. A gente não imagina como não prevenir, né? Se a gestante ela tem exatamente um começo, meio e fim de uma gestação e que durante 9 meses eu posso segurar essa mulher, monitorar essa mulher para não permitir que as crianças nasçam com sífilis congênita, porque a doença é tratável durante a gestação. Pela primeira vez em mais de uma década, o Brasil teve uma diminuição do número de notificações de casos de sífilis. Desde 2018, por meio do projeto Sífilis Não, do Ministério da Saúde, em parceria com o LAIS, da UFRN, cerca de 100 municípios foram escolhidos para implementar ações específicas para a resposta à sífilis congênita e combater o aumento da incidência da doença no país. O grande resultado desse projeto foi que depois de uma década, na verdade mais de 2 décadas, pelo menos mais de 2 décadas, né, de aumentos contínuos de número de casos, seja de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita, o Brasil, depois de um ano de processos de intervenção, né, de indução de política pública no território, conseguiu mudar a tendência. E esse artigo publicado na Lancet, ele mostra exatamente isso, que a condução da política pública, depois de uma década, de pelo menos uma década, conseguiu mudar a tendência. Então, o Brasil passou, depois de 2019, a reduzir o número de casos de sífilis adquirida, gestante e congênita. E a principal região afetada foram aquelas regiões que tinham os maiores números de casos, no caso, região Nordeste e região Sul. O artigo conta, além do grupo de pesquisadores brasileiros do LAIS, pesquisadores de universidades internacionais dos Estados Unidos, Canadá e Portugal. Foi a primeira vez que uma universidade do Rio Grande do Norte foi destaque na capa de uma das maiores revistas de cunho científico do mundo. Um marco para a saúde brasileira e a potiguar. A capa do artigo contou com a releitura da obra A Herança, de um renomado artista norueguês. As obras se diferenciam em significado e tempo. O artista conta como foi o processo de pintura e os detalhes da obra. O que a gente faz, no caso, é fazer a troca desses significados, né? Então, eu trabalhei uma imagem mais clara, mais iluminada, né? Uma troca de um cenário, né? Coloquei algumas cores mais vibrantes. Não é mais aquele filho que está sendo levado do colo dela, né? Já é um filho que interage com a mãe, né? E as expressões deles assim, e a interação já remete sobre a vida. Os serviços de odontologia nem sempre são baratos e a falta de tratamento afeta a saúde bucal, principalmente nas áreas mais periféricas e com população carente. Estudantes de odontologia de uma faculdade particular prestam serviços de atendimento popular através da Clínica Escola de Odontologia da universidade. Recentemente, os estudantes diagnosticaram até um paciente com câncer bucal durante um procedimento de rotina. Veja na reportagem de Giovana Belato.
A clínica escola é aberta ao público e, durante a prática, os estudantes são sempre supervisionados pelo professor orientador. Esse trabalho ele agrega, né, na experiência, né, profissional, a gente ter a postura diante do atendimento e a prática profissional. É uma oportunidade única que a gente consegue fazer essa união, né, do nosso esforço de estudo, mas a ajuda social, a ajuda humana. Foi nesse projeto que os estudantes conseguiram diagnosticar um câncer bucal em um dos pacientes. Um paciente veio com uma queixa que não tinha nada relacionado com a lesão cancerígena. E com a ajuda do professor, chamamos e fomos atrás de um diagnóstico. O câncer de boca se apresenta como um tumor maligno e pode atingir várias áreas da região bucal, incluindo língua, lábios, bochechas, gengivas e o céu da boca. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer e do Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil, o câncer bucal atinge mais de 15 mil pessoas por ano e mais de 6 mil mortes, deixando centenas de pacientes com sequelas. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para combater a doença. O câncer bucal é uma doença assintomática. Seu diagnóstico é feito primeiramente a partir da avaliação visual de um profissional. A descoberta do problema logo no início é fundamental para garantir o sucesso do tratamento. O diagnóstico é feito basicamente em 2 etapas. A primeira é a detecção visual. Manchas brancas, manchas vermelhas, aftas que não cicatrizam dentro de 14 dias, tumorações, que são nódulos, né, que são aumentos que aparecem na boca, dentes moles sem explicação e qualquer outra alteração que chame a atenção do paciente. Eu gosto muito de uma frase que diz que na boca, se não é rosado, não é normal. O segundo passo é uma biópsia. Tem que ser feita uma biópsia. Existem outros métodos, como citologia esfoliativa, onde você raspa a lesão, mas geralmente é uma cirurgia mesmo. Apesar de existir tratamento, alguns casos complicam a possibilidade de cura do paciente. Nem todos os casos têm cura. O ideal é, como os meninos fizeram, e como outros pacientes que nós já atendemos aqui com câncer, quando ele é detectado na fase inicial, naquela fase que o tamanho ainda é pequeno, que não existiu invasão para tecidos, essa fase, geralmente só com a cirurgia o paciente é curado. Agora, casos mais avançados, onde o paciente demorou a procurar atendimento, ou mesmo alguns profissionais que não têm tanta habilidade em diagnosticar essas lesões, eles podem sim, eles podem ter um prognóstico pior, que no caso seria a morte devido ao câncer. A clínica escola fica localizada no bairro Capim Macio, em Natal, próximo à Árvore de Mirassol. Além de odontologia, a clínica também realiza atendimentos em outras áreas da saúde por preços acessíveis de segunda a sexta. Achei ótimo, são todos muito bons, atenciosos. O professor está sempre em cima, cobrando dos alunos. A professora também, a doutora Caroline, que me acompanha também na especialização. Todos eles são notas 10. As consultas devem ser agendadas previamente por ligação ou mensagem no WhatsApp, através do número 3344 7809. O número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano, comparado ao mesmo período de 2021, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram registrados quase 400 mil casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, são 184 casos para cada 100 mil habitantes neste ano. As autoridades em saúde pedem que as práticas conhecidas de cuidados para evitar água parada sejam mantidas, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, emborque pneus, limpe o seu quintal, tampe caixas d'água e faça sua parte na prevenção da dengue. E no próximo bloco você vai ver que amanhã é dia do livro e a importância de incentivar a leitura e a escrita como forma de manter novas produções literárias. E a programação para o seu fim de semana no nosso agendão. Continua aí para saber mais detalhes que a gente volta já já.
Estamos de volta. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal segue com a vacinação contra a Covid, sarampo e gripe. Para a Covid, podem se vacinar qualquer pessoa a partir de 5 anos. Para a gripe, a vacina é voltada para os trabalhadores da área da saúde, idosos a partir dos 60 anos e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Já o sarampo, o público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e profissionais da saúde. As unidades básicas dos 5 distritos estão ofertando as vacinas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. O Shopping Via Direta, Midway e o Nélio Dias também estão ofertando as 3 vacinas. Já o Partage Norte Shopping, Conjol e o Caminhão do Sesc estão ofertando apenas as vacinas da Covid e da gripe. Os horários estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde de Natal. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. A data possui o intuito de incentivar tanto a leitura quanto a escrita e publicação de livros. Veja a reportagem de Giovana Bellato. O Dia Mundial do Livro foi escolhido para ser no dia 23 de abril em homenagem a Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, 3 grandes escritores da literatura mundial que coincidentemente faleceram na mesma data. São autores de clássicos como Dom Quixote e Romeu e Julieta. A data tem o intuito de celebrar escritores, leitores, editores e todas as pessoas envolvidas desde a produção dos livros até o momento em que eles estão finalmente em mãos sendo folheados. O livro e a literatura nos fazem viver histórias incríveis, além de ampliar nossos conhecimentos sobre diversos assuntos. O escritor potiguar Ciro Pedrosa fala sobre suas obras e sua proximidade com a literatura. Eu não imagino a sociedade sem livro, né? A minha casa é cheia de livros. Esse ambiente onde a gente está, essa biblioteca, eu estou em casa, né? Eu não concebo uma pessoa que não tem livros, né? Porque é como se, quando eu não tenho livro, eu não tenho registro, eu não tenho memória, eu não tenho inserção no mundo, eu não tenho acesso ao conhecimento. A leitura é uma atividade importante também para a construção da cidadania, formando cidadãos conscientes. O livro forma, o livro forja, né? A literatura faz a gente pensar. Se é um texto técnico, se é um texto científico, se é um texto de ficção, se é um texto qualquer que seja, né? Se é um texto de não ficção, ele faz com que a gente viaje, ele faz com que a gente aprenda palavras, ele faz com que a gente aprenda frases, discursos. E alguém que domina a palavra, alguém que domina o discurso, né? Numa sociedade que se guia pela linguagem, é alguém que tem um privilégio, é alguém diferenciado. Também é possível conseguir ler sem precisar gastar muito, como nas livrarias convencionais. Aqui no Shopping Midway Mall está localizado a Promo Livros, uma espécie de mini-feira com livros em preço de promoção, o que é uma ótima opção para adquirir obras de diversos gêneros por um preço mais acessível. Como se trata de uma livraria com livros a um custo mais baixo, tem um movimento maior, eu acredito, tem um fluxo maior do que em algumas livrarias que a gente vê por aqui, por exemplo. A gente sabe que livros não é um produto tão acessível em muitos lugares. E a gente poder trazer livros que as pessoas tenham um acesso maior é muito importante. Tem livros que são bem caros e aqui é bem interessante os valores. Qual livro você pretende levar hoje aqui da Promo Livros? Esse daqui, A Magia do Inverno. Segundo dados da última edição da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, Natal possui 399 mil leitores, o que equivale a 48% da população na capital. A pesquisa completa está disponível através do site www.prolivro.org.br. Não falte a nós coragem de viver, nem vontade de prosseguir. Que não falte serenidade, sonhos, sorrisos. Que não nos falte nada. Nem a dor, nem o amor, nem a luz, nem a escuridão. Nem a lua que enche o céu de neon, nem o sol sereno que acorda os galos e as manhãs. E queira Deus que a palavra também não me falte. Nem falte a você a paciência e a cumplicidade de todos os domingos desse ano da graça que começa. Que assim seja.
Final de semana chegando e quer continuar a curtição do feriadão ou até mesmo dar o play agora? Então preste atenção que o agendão desse fim de semana tem muita recomendação massa. Aos roqueiros de plantão, a sexta-feira já começa animadíssima. O Festival do Sol preparou uma programação que promete muito com as bandas The Skins, Born to Freedom, Backdrop Falls e End of Pipe. Diz aí, curtiu? Então corre, porque já começou às 6 da noite lá no Memorial Câmara Cascudo e não tem hora para acabar. A entrada é grátis. Já no sábado, que tal um chorinho? Isso mesmo, no dia 23 de abril é comemorado o Dia Nacional do Choro, o mais antigo gênero musical tipicamente brasileiro, e vai contar com uma programação bem extensa acontecendo em alguns momentos de forma simultânea, com atrações como Jubileu Filho, Larissa Costa, Rodolfo Amaral e muito mais. Então, a partir das 10 horas da manhã até as 10 da noite, em 4 locais, são eles: Beco da Lama, Praça Padre João Maria, Espaço Rui Pereira e Bardalos. Então a escolha é o que não te falta. O evento é gratuito. E para fechar o fim de semana prolongado com chave de ouro, o projeto Domingo na Arena acontece no final da tarde de domingo, a partir das 4 da tarde, com apresentações artísticas, além de atividades lúdicas e educativas para todos, e o espaço é aberto a toda a família, desde crianças aos pets. Então está liberada a diversão a céu aberto, fechando as atividades com o show da Dani Cruz às 7 da noite. E a entrada, obviamente, é gratuita. E se você tem alguma sugestão de eventos, mande para as nossas redes sociais para o próximo fim de semana. O Agentão fica por aqui, até semana que vem. E o TVU Notícias fica por aqui. Confira nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o WhatsApp do TVU Notícias. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana e até lá!